Fala rapaziada, eu sou o Rafael Augusto, hoje do meu lado aqui tô com o Marcos. Fala Marcos. Abrindo mais um episódio aqui da rádio e hoje tem uma honra de estar aqui com o Hugo, com o Éder, nossos professores e participantes da FacePro, medalhistas inclusive, os dois. Né? A gente vai trocar essa resenha com eles aí agora, vamos ouvir um pouquinho deles, né? Eu particularmente, eu vou puxar a sardinha, sempre gostei muito do Hugo, tô começando a ter aula com o Éder agora, então vamos ver o que eles têm pra falar, dar uma apresentada pro pessoal. E é isso aí. Rapaziada, o que eu tenho uma dúvida aqui, né? Eu já vim com isso na cabeça, na verdade. Falar, vocês começaram a dar aula, vocês estão novos. Foi o primeiro contato que eu particularmente tive com os professores mais jovens, assim, e tal, essa linguagem mais próxima da gente. Por que professores? Quando que isso começou? Como foi? Primeiros doutores, por favor. Cara, eu sempre gostei. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo. Né? Eu sempre gostei de trocar ideia, de ensinar, de falar, sabe? Apesar de eu ser um pouco tímido, eu sempre fui ali na minha rua que mais era mais curioso, que gostava de falar, conhecia um pouquinho de cada. Aí, só que na verdade, quando eu fui... Eu ia fazer faculdade de Engenharia Química, ia fazer faculdade de História, resolvi fazer faculdade de Química Industrial. É que eu sempre gostei de ciência. E eu fiz Química Industrial. Meu primeiro ano foi fazendo faculdade de Química Industrial, eu queria trabalhar na indústria. E aí eu fui convidado para... na verdade não, eu queria dar aula, né? Fazer licenciatura. Só que no primeiro ano de licenciatura, eu fui convidado a fazer Química Industrial, porque a disciplina de Química Licenciatura, ela tem muitas matérias pedagógicas, né? E eu fui convidado para fazer parte da iniciação científica e meu orientador queria que eu tivesse mais foco na química e não nas partes de licenciado. Só que ficou adormecido aquele sonho, que eu falei, cara, eu gosto de dar aula mesmo, eu gosto de ensinar. E aí, depois que eu terminei a Química Industrial, né, o bacharel, eu voltei a fazer licenciatura. Então, assim, na verdade, sempre eu tive comigo essa vontade de ensinar. Eu já dei aula de informática, quando eu tinha 16 anos, eu já dava aula de informática numa ONG lá no Itaú, sabe? Que da hora. Então, assim, nasceu comigo, cara. Ensinar, estar dentro do ensino. Eu não esperava que eu fosse realmente virar professor, mas eu sempre gostei de estar nesse lance de estar passando conhecimento, de aprender, porque é uma via de mão dupla, né? Pode crer. Então eu sempre gostei dessa parada de ensinar e aprender. Que maneiro, cara. Da hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Hugo, sou professor de Geografia aqui na NASLE. E o interesse para a docência, na verdade, é o karma, né, gente? Acho que tudo que eu fiz de ruim para meus professores, por isso que eu acredito que aqui se faz, aqui se paga, é tudo no plano terreno, brincadeiras à parte. Realmente, eu sempre fui um aluno meio complicado na escola, assim, sabe? Inicialmente eu era um aluno muito bom, porque eu tenho algo que eu acho que hoje em dia tá faltando um pouco, que é curiosidade. Então eu era muito curioso, tipo, eu gosto muito de curiosidades aleatórias. Existem curiosidades aleatórias que eu adoro pesquisar assim. Eu tô no meu dia a dia, YouTube, pum, como, sei lá, qual a etimologia da palavra perdoar? Pum, deu vontade, vou lá, entende? Mas a docência foi meio que a escolha da própria docência, né? Não fui eu que escolhi tanto a geografia quanto a docência. Porque inicialmente eu parei de estudar. Eu fiquei 3 anos sem estudar no ensino médio e eu não terminei o ensino médio no 3º ano. E não fiz EJA. Eu peguei o 2º ano da época, 2010, do novo Enem. Que hoje é o Enseja, né? Acho que eles estão querendo implementar de novo, né? No Enem. E aí, eu tava terminando no noturno, porque eu trabalhava, já tinha ficado 3 anos sem estudar. Aí, né, por fazer alguns trabalhos braçais, entender que eu não teria uma remuneração, assim, pra ter uma vida melhor, então eu falei, vou estudar. E aí eu voltei pro noturno, fiz o novo Enem e pulei o 3º ano do ensino médio. Não fiz, eu fiz até o 2º. E aí, inicialmente, eu queria fazer biologia, porque particularmente eu gosto muito dessa parte da vida em si, do estudo da vida. Só que por 2 vezes que eu tentei o vestibular, eu não consegui.
E uma outra disciplina que eu tinha uma facilidade, que eu me interessava muito, era a geografia. Então, de certa forma, a geografia me escolheu. Porque quando eu entrei em geografia, eu comecei a entender o que realmente era geografia, que de verdade, o que a gente ensina na escola é algo muito pouco em relação ao que a ciência geográfica tem para nos ensinar, para nos mostrar da Terra, né? E do espaço geográfico, que é o nosso objeto de estudo. Então a geografia meio que me escolheu. E aí foi o mesmo esquema do Éder. O que fazer? Licenciatura ou bacharel? Licenciatura ou bacharel? Eu fiz os dois. Mas ao longo do curso eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande, não apenas de verbalizar, mas tornar essa verbalização algo mais simples para o entendimento. Entende? Então, tipo, desde as apresentações de seminários, meus colegas falavam, cara, você vai ser professor. Você vai ser professor, você vai ser professor. E, de certa forma, eu já fui desenvolvendo essa pedagogia, né, essa questão do ensinar, porque antes de voltar a estudar, eu fazia muito artesanato. Então, eu fiz muita oficina de artesanato para ensinar a galera a fazer, tipo, pulseirinha, filtro dos sonhos, umas rosinhas, artesanato com coisas... não só de fio, mas também com recicláveis. Então, ao longo do curso e antes de entrar no curso, eu já fazia essas oficinas e eu via que, não só, né, as pessoas que me mostraram, eles falaram, mano, você tem facilidade para ensinar. Então, foi assim que a docência chegou em mim, né? Tanto é que eu nunca trabalhei como bacharel, né, como geógrafo ou áreas afins, sempre como professor. Pode crer. E quanto tempo vocês estão nessa caminhada aí já de estudo, né? Desde a faculdade? Como que vocês estão? Digo no sentido de dar aula. Faz quanto tempo que vocês já dão aula? Cara, eu já comecei a dar aula na faculdade, porque eu tinha muita facilidade de aprender e de ensinar também. Então, mesmo quando eu estava fazendo bacharel, meu apelido era teacher. Eu era o cara que ensinava a galera que tinha dificuldade, sabe? Pode crer. Então a galera se agarrava em mim. Então eu cheguei até a ganhar uma grana no final da faculdade, porque os meninos tinham muita dificuldade. Eu falava, reúno em grupo, minha hora a aula é tanto, os caras pagavam, entendeu? Então eu já ganhava uma grana no final da faculdade já. Dava aula particular, então assim, no finalzinho, terminei a faculdade em 2012, então 2011, 2012 eu já estava dando aula, mesmo que particular. Pode crer. E aí depois eu saí para fazer, eu terminei em 2012 e já engatei direto no mestrado. Eu ganhei bolsa, engatei direto no mestrado. E aí quando eu estava terminando o mestrado eu fui pedir um doutorado direto, mas aí estava numa época do Brasil que estava cortando verba de tudo, né? Então, da educação principalmente. E aí eu não consegui o doutorado direto. Eles não conseguiram me estender minha bolsa para eu fazer o doutorado direto. O doutorado direto, para quem não sabe, você, ao invés de defender o mestrado, você ganha mais um tempo e já defende o doutorado, né? Por isso chama doutorado direto. Então eu não consegui defender o mestrado. Em 2015 eu morava em Franca, voltei para Itaú, que é onde eu moro hoje, né? Em 2015, por coincidência assim, eu estava sem fazer nada, apareceu um edital para dar aula de química, substituir uma professora que ia para direção na escola de Itaú. E aí eu fui, por sorte, cara, porque eu não tinha tempo nenhum, geralmente é por tempo de serviço, eu não tinha tempo nenhum. Por sorte, consegui, desde 2015 eu nunca mais saí. Então vai fazer 10 anos o ano que vem que eu estou na docência na escola, né? Então já dei aula na escola pública, escola privada também. E 10 anos já, o ano que vem vai fazer 10 anos, mas comecei bem antes, como eu falei, já dei aula até de informática quando eu tinha 16 anos, então ensinar já tava comigo, cara. Pode crer. E tu, faz quanto tempo que tu tá dando aula já? Cara, pra você ver como as coisas são, né? O cara tava indo pro mestrado, eu nem tinha entrado na universidade ainda, né? Eu comecei meu curso em 2013, eu tava fazendo vestibular, o Éder já tava indo pro mestrado. Cara, eu dou aula... Quer dizer que eu sou mais velho. Então, chama de velho. A idade é parecida. Negra. Cara, eu comecei a dar aula durante a faculdade, mas eu comecei a ganhar dinheiro mesmo depois que eu vim aqui pra NASA, cara. Eu nunca ganhei dinheiro, assim. Claro, ganhava um dinheirinho em umas aulas particulares, assim, mas eu não conseguia muita aula, né? O que a gente fazia muito
lá da onde eu venho é fortalecer cursinhos populares como uma prática docência. Então, tipo, como acontece aqui em Minas, lá no Paraná, que eu sou do Paraná, também acontece, né? Essa questão do contrato por tempo de serviço. Só que na minha cidade as aulas de geografia eram muito escassas para quem não tinha carga horária, né? Tempo de serviço, como o Éder falou. Então era muito difícil a gente descolar aula assim para conseguir ganhar um dinheirinho e treinar a docência, né? A prática ali dentro do chão de sala. Então a forma que a gente conseguia buscar era por meio dos cursinhos populares, né? Fazer ali um trabalho voluntário para que ao mesmo tempo você fortalecer o pessoal que está precisando do conhecimento e você também desenvolver sua didática, né? Então durante um bom tempo eu trabalhava assim, em empregos aleatórios e também era bolsista, né? Como o Éder foi bolsista no mestrado, no doutorado, eu tinha as bolsas de graduação que elas entravam dentro daquele eixo da universidade que eles falam que são o tripé, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então eu tentei aproveitar o máximo do meu tempo dentro da graduação para explorar esses 3 eixos que sustentam o conhecimento, né? Participei de projetos de ensino, que é o PIBID, né? O PIBID é o programa Bolsas à Iniciação à Docência, né? E fiz PIBIC também, que é o de iniciação científica. E também tive a oportunidade de participar de alguns projetos extensionistas, né, que trabalham a extensão. Mas realmente eu fui ganhar dinheiro e eu considero a minha trajetória como professor a partir do momento que eu cheguei na NASA. Porque foi quando eu consegui completar um ciclo inteiro dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, acompanhando turmas fechadas. Faz 6 anos. De certa forma tá recente ainda. Sim. Nós entramos na NASA no mesmo ano, No mesmo né? ano. Então entramos juntos. No mesmo concurso. Diferença de 3 meses. 2 meses. Eu, o Éder, Bruno, Luiz Henrique. Foi uma leva de professor bom. Que isso. A galera que tá... Os novinhos entramos tudo aí. tudo junto. Pode crer. E aí, tu veio do Paraná, né? O Éder veio do... Eu sou de Itaú mesmo. Tu é de Itaú, Eu sou pertinho, lá, Do lado, é dura. Cheguei a morar em Franca, mas eu sou de Itaú. Pode crer. Então, pra vocês virem pra cá, quando foi que pintou essa oportunidade? Por que tá em Passos? Foi o concurso, né? Concurso. Eu era contratado, o Gão tava lá no Paraná, a gente fez o mesmo concurso. Ele foi edital de 2017 e a prova foi em 2018 mesmo, né? Foi 2018 e... Acho que foi, né? Foi em abril? Março, abril. Foi depois que chamou eu em casei. outubro. Foi em março, abril. E aí chamou em outubro, né? E foi o mesmo concurso. Só que aí, no meu caso, não tinha vaga para Itaú. Então, o mais próximo aqui era Passos ou Paraíso. Paraíso tinha pedágio, eu falei, vou pra Passos. Tá certo. O professor já não ganha muito, vou pagar pedágio, pô, aí, né? Já. Energia, dá um gasto. E eu fiz pra cá, pra Passos. E aí o Gão tava lá em Paraná, como que ele achou que aí é só ele pode contar. Aí foi uma estratégia. Explica isso aí. Então, na verdade, tendo em vista essa percepção de que talvez eu seria professor, eu tinha aptidão para isso, eu terminei a licenciatura porque lá a licenciatura e o bacharel vocês fazem juntos, né? Você escolhe a partir do 3º ano do curso, terminou o 2º, a partir do 3º você escolhe se quer licenciatura ou bacharel. Porque os 2 primeiros anos na geografia lá em Londrina, que eu sou de Londrina, ela tem disciplinas que eles chamam de tronco comum, que são as mesmas disciplinas para as 2 áreas. Então você escolhe e depois você pode complementar com mais 1 ou 2 anos, né? Então primeiro fiz a licenciatura e depois eu comecei a fazer um bacharel e uma especialização em ensino de geografia. E aí ao longo desse bacharel e da especialização, eu já tinha o diploma, então eu comecei a buscar concursos no Brasil. Então eu fiz, se eu não me engano, foram 4 concursos. Fiz uma cidade do Paraná, fiz um IBGE no Paraná também,
Fiz um para educação em Santa Catarina, um para o município de Itajaí, em Santa Catarina, e aí saiu do estado de Minas. E aí o concurso estadual engloba todos os municípios, nem todos vão ter vagas disponíveis, como o Éder falou, mas tem lá a lista, né? E na época eu priorizei as cidades que tinham mais vagas. Então tinham 3 cidades, Divinópolis, que é Divinópolis que fica ali na região metropolitana de BH, né? Porque aqui é Delfinópolis, né? Divinópolis. O professor de geografia confundiu uma cidade pra acabar, mas enfim. Lá, se eu não me engano, tinha 17 vagas, aqui em Passos tinha 7 e Uberlândia tinha 33. Então eram as cidades que mais tinham vaga de geografia. E aí, qual que foi a minha estratégia? Qual tem curso de geografia? As outras duas tinham, aqui não tinha. Então a concorrência seria menor, mesmo com 7 vagas. Dito e feito, batata. Então eu escolhi Passos e por um outro fator que é a Serra da Canastra, que eu sempre quis conhecer. Entende? Então eu meio que uni ali o prático ao agradável, né? Aí eu vim fazer concurso. Do nada, assim, não conhecia ninguém, não tinha nenhum familiar. Veio eu e minha ex-companheira, fizemos, eu consegui passar. Ela classificou, mas não veio pra cá, porque ela foi fazer o doutorado dela, né? Daí ela foi pra USP. Então, vocês falaram um pouco de faculdade, você falou de uma paixão sua que era biologia. Vocês dois têm vontade de fazer mais alguma especialização, às vezes? Cara, eu vou falar por mim, assim, eu sempre gosto de aprender pra caramba. Então, assim, eu não tenho ainda a disposição necessária. É tempo, né? E o tempo, porque a gente, como a gente ainda é novo, então a gente tem muita coisa pra conquistar ainda. Eu ainda não tenho minha casa própria, o meu carro eu já tenho, mas foi por outros fatores. Então, assim, tem muita coisa pra conquistar. Então, a gente primeiro agora tá não sei, acho que o Hugão vai concordar comigo. No momento de ralar pra conquistar as coisas, pra depois conseguir pensar em fazer uma outra coisa. Mas eu tenho vontade, eu tenho vontade de fazer história, por exemplo, que era uma faculdade que eu ia escolher antes de fazer química, eu ia fazer história, que é uma coisa que ainda tem comigo, eu gosto muito. Eu tenho um pezinho na humanas, né? Então eu gosto bastante da área de humanas também, apesar de ser das exatas. Então já pensei em fazer gastronomia, que eu gosto de cozinhar pra caramba também, então gostaria de aprender a cozinhar melhor, porque, sabe, assim, os insights. Conhecimento, cara, eu sempre falo que nunca é demais, entendeu? Então, eu antes de fazer, quando eu era novinho, com 14 anos, eu já fiz vários cursos. Então, eu sou formado em técnica eletrônica, eu fiz eletrotécnica, eu fiz solda, eu fiz contabilidade, eu fiz informática. Nossa, eu sempre gostei de estudar, então assim, não é agora que eu tenho vontade de parar, entendeu? Tu acha que essa paixão pelo ensino, de gostar de aprender mesmo, influencia na forma que tu dá aula? Ah, com certeza, cara. Eu acho assim, eu gosto de falar que eu tenho tesão de ensinar, velho. Entendeu? Até uma vez, quando eu comecei a dar aula, tipo, lá no Itaú, uma turma falou assim, foram fazer homenagem pros professores, a homenagem que eles fizeram pra mim assim, o nosso sonho é conseguir enxergar a química do jeito que você enxerga, tão linda, tão apaixonante. Cara, se um conseguir, eu já tô satisfeito, porque assim, eu gosto de ensinar e gosto do que eu ensino. Eu acho que isso influencia em como o aluno vai enxergar isso. Porque às vezes o professor chega lá, mó desanimado, porque também a gente não tá animado todo dia, né? Mas se o professor não gosta do que ele ensina, isso transparece para os alunos. Isso aí, primeiro que ele não vai ensinar nada. Não vai. Primeiro que às vezes ele vai fazer o arroz com feijão, né? Às vezes mal feito. Mal feito. Então, assim, eu acho que isso influencia demais. Quando você gosta do conhecimento, tem esse prazer, isso transparece na forma como você vai preparar a sua aula, o quanto você vai passar de conhecimento, o prazer que você vai ter ali. Acho que influencia totalmente, cara. Primeiro, se o professor ou a professora ela não tem o prazer do conhecimento que ela leciona, ela não vai conseguir lecionar. Basicamente é isso. E qual que era a pergunta inicial mesmo? Que eu esqueci, tô aqui falando.
tentando Sobre se lembrar. ainda tinha vontade de fazer a faculdade, que era só Cara, a todo momento, Biologia. né, velho? Se a gente tivesse 2 vidas, seria 2 vidas com muito trabalho e abraçando tudo o que a gente consegue, né? Mas total, velho. Eu particularmente eu não faria biologia, olha que engraçado. Não? Sério? Não faria. A biologia, depois que eu entrei na faculdade, conheci a galera, fui entender como era, já meio que, apesar que eu gosto muito, ter amigos que trabalham com isso, eu tenho um dos meus melhores amigos, ele faz um trabalho sensacional, ele é biólogo, ele faz um trabalho sensacional pelo Brasil afora, né? O Otávio Giatti, vulgo Tomate. Salve tomate. Salve Tomate. Acho que ele deve estar lá em Roraima ou no Acre agora. Meu Deus. Ele faz um trabalho É um sensacional, fuso horário mas diferente. enfim, é bem diferente o trabalho dele, assim, é bem interessante. Mas eu acho que eu faria outras coisas, que nem o Éder falou, gastronomia, adoraria fazer gastronomia. Eu adoraria fazer moda, cara. Sério? É legal. Que é meio que faz também um pouco. Então, porque eu comecei a fazer um curso de corte e costura, aí, mano, tô achando maravilhoso, assim, é muito interessante, né? Então era um curso que eu faria letras também, porque ele é uma parada que eu gosto bastante. Bom, enfim, diversas outras coisas. Arquitetura acho que eu faria também, que eu acho muito da hora. Algum curso de artes cênicas ou plásticas também, eu acharia muito interessante, assim. Então vontade tem, o problema é tempo e disposição, né? Quem dera fosse herdeiro, né, irmão? Tivesse todo o Todos tempo nós. do mundo e todo Faltou só um pouquinho assim. dinheiro disponível para investir nisso, né? Porque isso também não envolve só o tempo, né, gente? Mas sobretudo o dinheiro, né? Ó, mas- É igual eu falei, né? A gente não pode engatar, porque a gente tem que ganhar dinheiro pra fazer outras coisas. Se a gente já tivesse tudo, de repente Antes poderia de se viver, a entregar. gente tem que sobreviver. Sobreviver, né? Mais sobre Primário. sobreviver do que viver. E vocês falam da gastronomia, eu fiquei pensando aqui, vocês trazem a paixão de vocês pra dentro da sala de aula, por exemplo, de alguma forma, vocês agregam a cultura de vocês, o que vocês já trazem de bagagem pra dentro da aula? Com certeza, irmão. Não tem como você dissociar a cultura do conhecimento. Porque cultura é A conhecimento. vivência, né, cara? A vivência, as experiências e a manifestação, irmão. O que é cultura? O que é as artes? Nada mais é do que a manifestação humana, tá ligado? É uma coisa que eu sempre falo dentro de sala, assim, talvez uma das coisas que nos diferencia dos animais é a capacidade de se expressar não apenas verbalmente, mas por outros meios. Seja tocando um instrumento, seja fazendo um quadro, seja a partir de um desenho, seja a partir de uma performance corporal, independente se for de dança ou cênica, tá ligado? E de certa forma, todo professor ele é como eu posso dizer, ele é um mestre de cerimônias, ele é um ator, porque a nossa performance dentro de sala é como se o chão de sala ali, a frente da sala, né, o quadro é como se fosse um palco. A gente usa muitas técnicas cênicas sem saber que tá ligado? Então não tem como a gente dissociar assim nossos hobbies e a nossa vivência do que a gente ensina, porque de certa forma a nossa vivência ela traz conosco a didática, né? As experiências de vida, o que você passou vai influenciar, cara, como você vai ensinar. Os exemplos que você vai dar, né? Os exemplos estão totalmente ligados ao que você já viveu. Você não vai, por exemplo, eu, por exemplo, aqui, né? Vocês, nós não moramos em cidade praiana, nós não vai dar exemplo de praia, tá ligado? Ainda mais sendo mineiro. Vai na praia uma vez no ano, entendeu? Então, tipo assim, vai dar exemplo de outras coisas que a gente viveu. Se o professor vai muito à praia, ele vai citar exemplos da praia. Vai dar uma explicação física, ele vai pegar um exemplo da praia. Agora, não tem como, cara. É o que você vive, é o que você vai ensinar. Isso vai influenciar diretamente no que você ensina, como você ensina. E sabe o que é muito louco? Porque o que é o conhecimento? O conhecimento ele nada mais é do que formas diferentes de enxergar a realidade.
entende? É como se a gente colocasse um óculos, vamos supor, vou estudar geografia de passos. Como se a gente colocasse um óculos. Eu vou estudar matemática por trás da urbanização de passos. Então, tipo assim, o conhecimento, ele é organizado, estruturado para que a gente consiga refletir, entender e compreender a realidade. Tanto é que até brinco com a galera dentro de sala de aula, né? O conhecimento aqui na escola, ele é separado em caixinhas, né? A gente tem a geografia, a gente tem a matemática, a gente tem a língua portuguesa, a gente tem história, enfim, a química. Mas no fundo é uma coisa só. Mas no fundo, na realidade, ali na vivência, aqui nessa sala, a gente tem tudo isso junto. O que vai fazer você entender onde tem a geografia, onde tem a história, onde tem a matemática e a química dentro dessa sala? É a partir do conhecimento estruturado, que a gente chama de ciência, né? Por isso que a gente costuma falar, o aluno fala, professor, onde que eu vou ver isso aí? Cara, em tudo, velho. Conhecimento você vai absorver e aplicar onde você quiser, tá ligado? Não tem como você desassociar uma coisa. Por mais que pareça abstrato demais algum conteúdo que você tá vendo, cara, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, você vai aplicar aquele conhecimento desde que ele tenha sido realmente absorvido por você, entendeu? Não tem como desassociar da vida. Às vezes até além do conhecimento. Além. Eu vejo a galera falar muito da física nisso aí, né? Mas vou usar a física, o teorema de Pitágoras, vai usar pra quê na prática isso aí? Mas às vezes além, né? Tipo, a capacidade de raciocínio, né? Resolver problemas ali. Sim, a capacidade. Um filósofo, eu esqueci o nome dele agora, fala, cara, melhorar a sua capacidade de pensar. Capacidade de raciocinar, entendeu? Independente, onde que eu vou usar Pitágoras? Não interessa, para você aprender Pitágoras, você não precisou melhorar a sua capacidade de raciocínio? Isso vai influenciar em tudo o resto. Então, é melhorar a capacidade de pensar. E a partir do momento que você domina o conhecimento do que é Pitágoras, qual é a obra dele, o que ele fala, quais são os seus teoremas, você vai ter a capacidade de enxergar onde você vai aplicar isso. Essa é a grande questão. Eu não vou... nosso papel é fazer você pensar, você fazer compreender, facilitar o aprendizado. Porque todo mundo aqui tem a capacidade de aprendizado, né? de aprendizagem. Todo mundo aqui tem o seu desenvolvimento cognitivo, que é como a gente chama na psicologia da educação, as disciplinas de educação. A grande questão é, o professor é um facilitador. A partir da sua vivência, da sua experiência, ele vai tentar trazer de maneira mais simples e mais clara o conhecimento aplicado ali, entende? Então, de certa forma, quem vai dar sentido para o conhecimento que você tem é você mesmo. E tem algumas matérias que a galera, tipo, realmente pergunta isso, pra que eu vou usar na vida, sendo que você usa todo dia, tipo, física e química. Aí a mesma galera que não aprende química e vai lá e mistura um monte de produto químico pra limpar a casa, desmaia. Lava cabelo com detergente, porque ajuda aqui, né? Carbonato e limão. Porque, o melhor shampoo é o detergente, tira toda a oleosidade, sim, não só a oleosidade. Tira tudo. Tira o cabelo. Não, é uma frigideira com óleo, pegar fogo e jogar água em cima. Nossa, velho. Pôr no panela de pressão embaixo d'água, quente. Putz, pior que eu faço isso. Pô, mas muito maneiro isso aí. E aí pra uma pessoa que quer começar a expandir o conhecimento, tá aqui no ensino médio agora, curtiu a aula, quer aprender mais, independente da disciplina, seja na geografia, na química, na matemática, quero expandir meu conhecimento no geral, quero começar a estudar. Vocês recomendam começar a estudar por onde? É livro, a internet tá aí, como que a gente pode começar? Né? Pra depois a gente dar um enfoque talvez, mas começar a estudar. Quer falar? Pode falar. Cara, eu sou a favor, depende do quanto de conhecimento prévio você já tem, né? Eu tinha um professor na faculdade, primeiro dia de aula, cara, não esqueça, foi um dos professores mais foda que eu tive na faculdade. Terceiro ano da faculdade. Ele chegou e falou assim, primeira aula dele, chegou com 5 livros. Aí ele falou assim, era físico-química, uma das disciplinas mais temidas da faculdade de química. Ele disse, olha, é o seguinte, se você tem muita dificuldade em química, recomendo que você comece por esse livro. Era um livro de ensino médio.
Então, se você quer aprender química, quer sair bem na disciplina, recomendo que você comece por esse livro de ensino médio. Eu não estou falando de zoação, não é vergonha não. Comece por esse livro de ensino médio, vai revisar conceitos básicos. Até que ele chegou e falou assim, ó, se você quiser tirar 10 em tudo, eu recomendo que você leia esse. Era um livro do Atnes de Físico-Química em inglês. É o tipo pai da Físico-Química. Ele falou, ó, estude por esse. Então eu acho assim, o menino do ensino médio, quero aprofundar na disciplina de geografia, disciplina de química. Qual que é o seu nível de conhecimento? Você já entende conceitos básicos? Você tem que ir na fonte primeiro de onde você está. E assim, cara, hoje você tem conhecimento em todo quanto é lugar. Na internet tá cheio. Só que na internet a gente precisa aprender a filtrar, né? Não é todo conhecimento tá na internet, não é toda informação que sai do chat GPT, que sai da Luzia, que é uma informação confiável. Então assim, você tem bons artigos de nível médio, você tem bons livros, você tem bons sites que oferecem conteúdo gratuito, esses cursinhos online, tem sempre videoaula que oferece cursinho gratuito, que oferece videoaula gratuita, né? Você tem simulados, você tem livros aqui na biblioteca que você pode pegar. Aí depende do quanto você quer aprofundar e do quanto você já tem de conhecimento prévio, né? Acho que o meu ponto de vista é que você tem que ver onde você quer chegar e onde você está. E a partir daí você fazer um filtro e traçar um objetivo e ir a fundo, né? Eu acho que o objetivo é muito importante, cara, porque assim, você quer aprender geografia, por exemplo, as formas do relevo, geomorfologia, pra quê? Qual que é o intuito? Aí entra a questão do que o Éder falou, né, de se aprofundar. Até onde eu quero ir? Eu quero ser um geomorfólogo? Aí você vai ter que, irmão, cavucar ali as leituras mais, tipo assim, vídeo já não vai ser o suficiente. Mas se você quer passar no vestibular, existem outros meios. Eu acho que vai nisso, né? Onde você quer chegar, porque na verdade o conhecimento ele é infinito, né? Tanto é que das características do que é científico e das ciências é que o conhecimento ele é inacabado, né? Ele sempre é inacabado. Tanto é que se a gente for entrar na discussão sobre as pesquisas, uma das percepções, uma das primeiras coisas que você aprende quando você começa a ter aulas de metodologia científica, né, ou metodologia de pesquisa, é sobre o conhecimento ele ser inacabado. Então, irmão, você nunca vai parar de estudar. E ó, para todos vocês aqui, e você que está assistindo a gente, depois que você sai da escola, você continua estudando. Independente do que você faça, você precisa continuar estudando. Mesmo que não pareça, é estudar. Porque a gente tem uma concepção errada do que é estudar. Principalmente o pessoal do ensino básico. Parece um sacrifício, né? Parece E de fato mano. Aprender é um sacrifício, mas é um sacrifício que te dá alguma coisa de benefício. É maneiro. É um investimento. investimento. E te dá um certo prazer. Mas é né? difícil, cara. Quando você compreende, assim, quando você consegue entender aquilo, a essência daquilo que você fala. O A é, mano, o som do prazer ali, ó. Aquele fardo. É o prêmio. Seu cérebro se enche de dopamina nessa hora. É que vocês não são da época, né? Igual quando a galera falava pra você, caiu a ficha. Plim! Caiu a ficha. Cara, eu tinha não. Eu tenho uma sobrinha. Quando ele tava no ensino médio, ele perguntou assim: Ô tio, como é que faz pra gostar de estudar? Como é que faz pra estudar, cara? Falei, cara, tem jeito não, filho. Sentar a bunda na cadeira, abre o livro e vai estudar. Não dá vontade. Ele perguntou como que dá vontade de estudar. Eu falei, não tem jeito, cara. Senta a bunda na cadeira, abre o livro e vai estudar, porque não tem outro jeito. Você tem que começar, você tem que insistir. Não, assim, naturalmente, igual você falou, é um sacrifício, cara. Trabalhar, eu sempre costumo usar esse ditado, cara, trabalhar, até a formiga trabalha. Você olha assim, ó,
formiga tá carregando folha. Trabalhar é natural, entendeu? Você tem que trabalhar, cara. Agora, estudar é um sacrifício, porque às vezes você tem que abrir mão de momentos de lazer, abrir mão de por exemplo, às vezes o cara faz faculdade e trabalha, então ele vai estudar que horas? À noite ou sábado e domingo. Então vocês vão para a faculdade, vocês vão ver que vai ter momentos que você vai estar ou à noite, depois que você vai chegar da faculdade, fazendo uma lista de exercícios que o professor falou, montando um seminário, ou no sábado e domingo, cara. Porque vai ser uma necessidade, não tem outro jeito, é um sacrifício. Então eu falei pra ele, cara, não tem jeito, não dá, a vontade não surge do nada, eu acordei hoje com vontade de estudar. Não, mano, você tem que hábito, criar rotina. Tem que criar essa rotina. Pra criar essa rotina, você tem que, no começo, fazer esse esforço. Você tá. Que hoje eu fiquei feliz porque ele formou em Direito, ele formou esse ano agora que passou, e já passou na OAB, então ele já tá advogando, sabe? Então ele aprendeu. Ele aprendeu que não tinha outro jeito, né? Então ele seguiu a minha dica e hoje ele é advogado, ele é super novo. Então assim, fiquei feliz dele me relembrar isso aí que eu já tinha até esquecido. E aí trazendo o que o Hugo falou, ele falou assim que conhecimento é ilimitado, né? Eu sempre costumo fazer uma analogia assim, que você tem uma circunferência. O conhecimento, ele é todo círculo. O que você conhece é o raio. Quanto mais você conhece, mais você aumenta o raio, mas também mais aumenta o círculo e a circunferência. Então assim, cara, é infinito. Quanto mais você conhece, mais você descobre que tem mais coisas ainda para você conhecer. Não tem um limite. Quanto mais você sabe que não sabe. Não tem um limite, né? Você começa a sair da ignorância daquele determinado assunto, mas você começa a perceber que você ainda tem um oceano de coisas para você aprender. Então é muito doido, mas é muito prazeroso também ao mesmo tempo. Como o Hugo falou, ó, que você aprende, cara, alguma coisa que parece difícil, fala. E aí quando você ensina isso e a galera entende, é o ápice, assim. Tá louco. Isso é uma satisfação, então. Coletivo. Um dos poucos prazeres, não, mentira, tem bastante prazer. Viu, gente, vocês vai querer fazer só engenharia, medicina, odonto, ser professor também é massa, tem muito prazer, mas assim, é um prazer que, cara, poucas profissões têm, é isso. Quando você consegue ensinar uma coisa que aparentemente parece difícil e você tem essa recepção dos alunos e eles aprendem, né? Isso é muito massa. E quando o aluno não aprendeu, não gostou tanto, que ele resolve fazer a mesma faculdade que você, né? Acontece um raro caso ou outro, mas é muito massa, cara. Já tive uma vez um ex-aluno me mandou mensagem, falou, tô fazendo faculdade de Química porque essas são as aulas. Isso aí pra nós é a cereja do bolo, né, cara, de ser professor. E ele é um aluno custoso, eu lembro que eu dava aula pra ele não queria fazer nada. E eu sabia que ele tinha um potencial, e ele era um aluno que estava sempre na direção. Um dia eu falei pra ele, cara, chama o Gabriel, eu falei, cara, você é muito bom, você tem capacidade. E eu ficava insistindo. E aí uma vez eu fiz uma prática experimental, era uma competição, e o grupo dele, liderado por ele praticamente fez o trabalho todo sozinho, ganhou. E aí, desde então, eles gostavam de assistir. Ele dava aula em todas as disciplinas, na minha ele não dava trabalho. Eu sempre curtia. E aí depois ele fez faculdade de Química. Isso é a cereja do bolo, né, mano? Quando alguém decide fazer alguma coisa por influência, assim como nós fomos influenciados por professores nossos na faculdade, isso é muito bacana, essa troca de vida, né? Experiência, vida mesmo. Pode crer. E reconhecimento, né? Conhecimento. Isso é da hora, cara. E a gente vê um reflexo do gosto que vocês têm pelo que vocês fazem, né? Tanto o de vocês quanto dos alunos, a galera que dedica também, né? Uma parcela da galera que é muito focada. A gente vê, inclusive, o reflexo foi agora na Face Pro, né? Vocês foram medalhistas, inclusive, parabéns pra vocês dois, parabéns pro Marcos. Esqueci minha medalha, cadê a nossa? Cadê? Tem Lavínia ali também. Tá atrás da câmera, Lavínia. E pra vocês, como é que vocês pegaram a Face Pro? Foi por interesse de vocês, a escola que ofereceu no primeiro momento? Depois como que isso aí desandou? Como que isso andou, né? O Gão que puxou o carro, né? Ele foi o primeiro cara? ganhador do Face Pro aqui da nossa escola. Cara, De 3 ele já ganhou 2. O cara tá velho. bom, hein? Cara, a Face Pro foi uma feliz coincidência, encontro, que, se eu não me engano, quem me apresentou foi a Bruninha, cara. Sério? Lembra da A Bruninha que Bruninha? dava aula? Não, a né? Bruninha é
na moral, assim, Bruninha, Salve, Bruninha. Tem aqui também. Se eu não me Bruninha. engano, foi ela que chegou e deu ideia. Falou, vai ter uma formação lá na UENG. Eu acho que ela tava terminando o curso ainda. Não tava convidada. na época. Porque a Bruninha é filha da casa lá, né? Filha, ei, Bruninha, chega aí, vamos trocar uma ideia qualquer dia, porque a Bruninha ajudou muito em todas essas conquistas, assim, direto e indiretamente. Mas inicialmente, se eu não me engano, a Bruninha apresentou, falou que ia ter uma formação de professores. Na época, a comissão organizadora da FacePro tinha nomeado de ano científico. Primeiro ano científico, e se eu não me engano, foi uma como eu posso dizer? Eles organizaram uma formação continuada de professores, então eles convidaram os professores das escolas públicas e privadas de Passo para fazer uma formação, né? Chegar lá e falar, a gente quer desenvolver uma feira científica no final do ano, a gente gostaria de fazer essa capacitação aqui sobre metodologia de pesquisa e desenvolvimento de pesquisa no ensino básico. Então eles marcaram, se eu não me engano, foram 12 encontros lá na UENG, no bloco principal. E aí, ao longo desses encontros, a gente foi fazendo essa formação e no final eles iam fazer a feira como algo para finalizar essa formação, né? Então, inicialmente, se eu não me engano, e Nayan pode depois falar se eu estou errado ou não, mas ia ser só um ano. A FacePro ela não ia ter continuidade. Então, inicialmente começou com o ano científico e deu tão certo que daí eles formaram a FacePro. Que Ainda foi, bem que cara, deu certo. Agora tá no ainda bem, e é fantástico, assim, eu particularmente mandei, né, para meus colegas, foram colegas de faculdade comigo, alguns professores que eu tenho contato ainda da faculdade, eles acharam fantástico, porque assim, feira de profissões e feira científica sempre tem nas universidades. Só que em nível universitário. Eles criarem e agregarem em um evento só uma feira para mostrar o que as escolas públicas e privadas do ensino básico estão desenvolvendo é algo fantástico, cara. Porque assim, a gente tem essa concepção de que só a universidade produz conhecimento, e de fato a universidade é o papel dela produzir conhecimento, né? Mas nas escolas a gente pode ultrapassar esse nível. Por que não a gente também produzir conhecimento? Por que não a gente também desenvolver pesquisa, né? E a FacePro, o primeiro ano foi fantástico, a gente teve a felicidade de ser segundo colocado no nível médio, né? Com um projeto sobre as áreas destinadas a lazer e a esporte aqui no bairro, né, e nas imediações. Não áreas. A gente fala, né, aqui as áreas no bairro, mas na real foi a falta delas que fez a gente pesquisar, desenvolver o trabalho e depois ser condecorado ali como segundo colocado em nível médio, né? Porque a estrutura do primeiro ano da FacePro foi diferente. Foram só 3 grupos escolhidos, o melhor de cada nível de ensino e o segundo melhor de algum dos dois. Então eles premiaram o fundamental e médio, e aí o terceiro, o que seria segundo lugar, a terceira premiação, seria o segundo melhor de um ou de outro. E aí fomos agraciados com esse prêmio, participamos, né, fizemos ali a formação, porque os vencedores da FacePro eles são convidados a fazer uma formação científica com os professores da universidade ao longo de todo o ano, além de ganhar bolsas de iniciação científica júnior. Então a gente conseguiu ali concluir o ano, a equipe adorou, foi sensacional. Tanto é que trouxemos uma nova pesquisa que foi desdobramento dessa e levamos outras, né? Porque no primeiro ano nós levamos 3 trabalhos, eu coordenei 2 e a Bruna e o Bruno coordenaram, eu fiquei ali, né, na contenção, ajudando eles, né, que foi o dos microverdes. Foi sensacional o trabalho também. No segundo ano, no ano passado, eu levei mais 2 equipes, né, que foi a campeã do ano anterior, mais uma equipe nova, que foi o trabalho sobre os casos de dengue aqui no bairro Santa Luzia.
E a professora Valquíria levou um com o ensino fundamental, né? E aí esse ano fomos 3 de novo, né? Eu levei um, você participou com a Sônia e o Éder levou um também. Então a Face Pro eu acho fantástico assim, a oportunidade que a universidade, que os organizadores, né, a Rebeca, o Antônio e o Inayan trazem para que nós, professores do ensino básico e as escolas de Passos e região, tenham a oportunidade de demonstrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano. Tanto é que o nosso projeto político-pedagógico está se modificando graças à Face Pro. Acho que várias iniciativas que a gente está tomando e colocando como meta e objetivo no plano político-pedagógico da escola está sendo influenciado pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão e de ensino. Isso é muito bom. Tanto é que esse ano a gente começou a estruturar o laboratório, que se tudo der certo, Um sonho nosso é o laboratório teremos ali na aulas sala experimentares. 16, né? Não só de ciência, mas ciências humanas também. Sim. É um laboratório multidisciplinar, né? Pudesse trabalhar todas as disciplinas. Então a gente está estruturando. Se Deus quiser vai dar certo, dependendo da Lourdes também, né? Lourdes, ó. Lembra de nós. Lembra de nós. É nosso laboratório. Nosso laboratório, viu? A Lourdes tá. Ela tá abraçando a ideia, sabe? Ela tá empolgada. Eu pedi umas bancadas lá, ela comprou. Acho que o ano que vem já vai estar funcionando. Porque vai ter uma pia lá pra poder lavar as vidrarias, as coisas, né? Vai dar certo. Eu acho que vai ser um laboratório bacana. E, cara, pesquisa, eu só tive contato com pesquisa na faculdade. Também. Eu, na verdade, quando eu cheguei na faculdade, cheguei para fazer licenciatura, eu não conhecia a faculdade, não sabia o que era a faculdade. E aí eu entrei na faculdade, fui ter contato com pesquisa lá, porque eu fazia licenciatura, minha turma era muito pequena, e eu sempre tive muita facilidade. Eu tinha um professor que era pesquisador, doutor lá na universidade, ele tinha um grupo de pesquisa, trabalhava com produtos naturais, extração de isolamento de produtos naturais, para testar contra alguns micro-organismos. Aí ele falou, cara, você não quer fazer iniciação científica? Eu, o que é isso? Não sabia que era iniciação científica. O que é? Me explica. Me explicou. E eu acho importante, porque assim, você poder trazer esse aspecto da pesquisa, da extensão para o ensino básico, o ensino médio, os alunos que têm oportunidade e interesse de participar, eles já chegam na universidade com uma outra visão do que é a universidade, da importância da universidade. Então ele não vai lá simplesmente para fazer um curso, pegar o diploma e sair para trabalhar. Ele vai lá com outros interesses, porque a universidade é muito mais do que formar um profissional para ele trabalhar. A universidade, como falou, um dos papéis dela é produzir conhecimento. Né? E Não só. Um dos papéis dela é esse, e passa pela pesquisa e pela extensão. Né? Então, é muito legal essa Face Pro justamente por isso. Eu demorei 2 anos para poder... eu fiquei sempre no apoio, né? Eu apoiava, fazia. Esse ano a Rita me deu o ultimato, falou assim, vai ter que escrever um trabalho lá, cara. E deu bom. Eu falei assim, não, beleza. Eu já tinha esse trabalho, né, que a gente ganhou em 2º lugar. Deu trabalho. Fiquei feliz porque, foi o meu primeiro trabalho também, Merecido. que eu escrevi. E tinha muitos trabalhos bons lá, o trabalho de vocês, da Horta. Né? Então, assim, eu já tive essa ideia, né? Só que antes essa ideia me ficou meio adormecida. Eu lembro que eu tava vindo trabalhar num sábado letivo, falei, cara, o que eu vou escrever pra Face Pro? Eu tenho que pensar no projeto. Eu dirigindo, cara, eu tive a ideia, falei, vou fazer assim, assim, assim. Eu cheguei aqui, já era um sábado letivo, já comecei a escrever, porque as ideias estavam tudo na cabeça, e assim, quando você tá com a ideia, você já tem que escrever mesmo que seja desestruturado antes que some. Depois você estrutura onde vai ficar cada posição da ideia, mas cheguei, já escrevi um tanto de coisa, falei, legal, acho que vai ser isso aí. Aí como cheguei a comentar com o Gão, né, e fiquei super feliz, assim, principalmente pelos alunos, né, que abraçaram a ideia e ganharam, isso aí, acho que, eu lembro que eu falei assim, gente, a gente não vai entrar para ganhar, é claro que a gente quer ganhar, mas o mais legal é a gente fazer network, conhecer ali na universidade, vocês terem esse contato de apresentar
um trabalho, né? Apresentar um painel ali. Eu fui fazer isso só na faculdade, né? Apresentar um banner, né? E isso eu achei muito bacana. Então, assim, o quanto que a galera abraçou o nosso projeto, né? O pessoal, ficaram doidos nos coletores de pilha que a gente fez, né? A superintendência queria, a própria UENG queria, Todo mundo querendo um. eu falei, não, cara, isso que era o mais legal. Então eu já estava satisfeito ali. A hora que eu vi a galera interessada, eu falei, pô, bacana demais. Né? E aí ganhar é só a cereja do bolo. Né? Mas eu acho importante esse trabalho da Face Pro porque agrega conhecimento, até mesmo para a comunidade. Né? Hoje a gente tem a escola aqui recebendo essas pilhas, por exemplo. Né? Então é uma coisa que agregou para a comunidade local. E a pesquisa começa a partir daí, né? Benefício para a escola, para a comunidade local e posteriormente para a cidade. Né? Isso é pesquisa e extensão. Entendi. Trazer esse aspecto. Aquela velha pergunta, para que e para quem serve o seu conhecimento? Essa é a ideia. Agrega aqui a Face Pro, felizmente agrega para todo mundo, né? Que desenvolvimento vocês têm feito quanto laboratório, quanto projetos da Face Pro. Inclusive, muito obrigado pelo trabalho de vocês, né? Pela dedicação que vocês têm empenhado demais. E é muito bom para nós e acredito gratificante para a escola no geral, né? Sim. Ver que a gente tem profissionais tão empenhados. Né? E aí eu acho que é um outro ponto interessante para retornar até uma fala do Éder aqui em relação à universidade, ao curso superior. Gente, uma graduação nunca será suficiente para formar um profissional. Quem faz o profissional é ele mesmo. Tanto é que nossos trabalhos, em grande parte, em diversos momentos, dos 3 trabalhos que foram apresentados, a gente não usou horário de aula. Por isso que é importante a participação nesses projetos de ensino, pesquisa e extensão na universidade, porque ele vai ampliar onde o conhecimento daquela disciplina, daquele curso, pode te levar. Te dá essa percepção, te dá aumentar o raio, né, irmão? Aumentar o raio da circunferência, tá ligado? Por isso que é importante essa vivência. E a Face Pro dando essa oportunidade para as escolas já mostrar isso para os alunos é fundamental, é essencial, é excelente trabalho, assim, não tem nem palavras, né? Tanto é que ano que vem a gente já está se mobilizando para participar, os grupos vencedores vão participar da formação e tentar agregar mais conhecimento e mostrar o que a NASLE tem de potencial aí para... As ideias já estão surgindo no ano que vem. Coisa boa. Então é isso aí, muito obrigado a vocês pelo empenho, parabéns para os alunos também que participaram, né? Isso aí, galera, E vão que vem, participar. Pegar de novo, empenhar, o pessoal tá sendo muito bom. Vamos ganhar de novo. Isso aí, vamos buscar. Parabéns pra todo mundo. E é isso aí, pega a visão então do Hugo e do Éder. Do Hugo e do Éder, né? o papo que eles trouxeram pra gente. Muito obrigado pela participação, viu, pessoal? Valeu Marcos. Valeu, Hugo. Valeu, Éder. Valeu, agradeço. Foi um As prazer. Meninas, obrigado. As meninas que não aparecem, estão nos bastidores. Make off. Isso aí. Redes sociais deles estão aqui na descrição, da escola da NASLE também, tá? E é isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Valeu, tamo Abraço. junto.